começando hoje o Toca do Max, um podcast que a gente vai entrevistar diversas celebridades aqui do norte de Minas, influencers, artistas, políticos, entre outros. O canal ele é voltado mais para esse universo geek, nerd, da cultura pop. E hoje é o episódio número 1. Então nós vamos começar em grande estilo com o Léo Ribeiro, criador da personagem Safrô Reglida. Bem-vinda! Obrigada, meu querido. Prazer te ter Nossa aqui. senhora, que honra, hein, menino? Primeiro programa, vamos começar aqui, vamos fazer esse away. Então, a primeira coisa que eu queria saber é como é que surgiu a Safrô Reglida. Foi uma inspiração em alguém? Você já tinha outros personagens? Foi o primeiro? Me conta essa história. Olha, Safrô, primeiro, muito obrigada, tá? Por me dar esse espaço aqui. Boa sorte pra você. Há 26 anos atrás eu comecei a fazer a personagem. Mas eu já trabalhava com teatro na escola, porque eu comecei fazendo teatro na escola. E eu vi uma senhora na minha rua e ela conversava muito engraçado, né? Ela tinha umas coisas, um jeito... Era uma vizinha sua? Era uma vizinha. E ela tinha um jeito muito peculiar de conversar, que ela colocava a língua entre os dentes e ficava conversando com minha avó lá na porta. Ô, dona Anastácia, cabeça do pintinho tá toda pelada! E eu via aquilo, eu ficava deslumbrada com aquilo. E eu comecei a imitar essa senhora. Eu já fazia teatro na escola e eu comecei a imitá-la e tudo mais. Até que um dia, um tio meu cismou de casar, e aí eu já fazia essa personagem há muito tempo, mas era só na imitação. Igual as pessoas perguntam assim, mas Safrô tem 26 anos? Porque eu faço questão de contar desde o dia que eu fiz a primeira vez. Então, assim, antes de você ter o figurino, Isso. só na voz nos trejeitos, tem 26 anos. Exatamente, porque tudo tem uma construção, mas eu não começo a contar ali Safrô daquele período que eu já estava toda montada, não. Eu começo a contar pelos 26, porque todo mundo acha estranho, né? Então você começou muito novinha. Eu comecei com 13 anos de idade fazendo Safrô. Sim. Já foi o primeiro personagem mesmo? Foi o primeiro personagem que foi pegando. Dali meu tio resolveu casar anos depois. Minha tia teve a ideia, minha tia Terezinha, porque eu devo tudo a ela. Eu costumo dizer que Safrô não existiria se não fosse a minha tia Terezinha. Porque ela que deu o nome, ela que me batizou o personagem. Ela que batizou o personagem, porque a ideia foi dela da gente apresentar a Dona Cota, que era a senhora que morava perto da minha casa, no casamento do meu tio, que ela queria que eu entrasse na igreja e tudo mais. Acabou que não deu certo, a gente pegou e fez uma apresentação na festa. E aí, dessa festa, a minha tia falou, você tem coragem? Então você começou como animadora de festa? Foi. A imitação. Isso, e ela falou, você tem coragem de pôr uma peruca? Você tem coragem de vestir uma sainha? Os desafios, né? 13 anos de idade. Você tem coragem de fazer isso e aquilo? Eu falei, tem. Pois então, o dia que seu tio casar, nós vamos fazer isso. E ela escreveu a peça, estava num dia lá, que muitos perguntam, de onde que surgiu o nome? Ela estava no dia numa cozinha lá junto comigo e ela falou, você não pode chamar Dona Cota porque eles vão estar na festa. Então você vai chamar Safroa, que é do açafrão. Então, Mas então essa Dona Cota, sua vizinha, estaria nessa festa? Ela estava. Mas ela já sabia que você imitava ela, tudo Não, bem? nunca Ela foi uma soube. surpresa naquela festa. Até hoje, meu querido, eu nunca sei se ela soube. Mas ela tá viva. Ela não tá mais viva, mas assim, os parentes dela, eu não sei se eles sabem porque toda entrevista que eu dou, eu sempre falo, mas nunca chegou nenhum parente dela até mim, nesses 26 anos, para poder fazer nada. Mas foi uma grande homenagem a ela e dali a personagem deslanchou. Porque depois que a gente apresentou nesse primeiro momento, muitas pessoas ficaram querendo fazer. Eu quero. Aí você vai fazer aqui em casa. E aí dali eu levei pro teatro e aí eu comecei a caminhar da personagem. Eu conheci o Léo através dessa Safrô, né? Para quem não é do norte de Minas, ela é muito famosa aqui na região. Na TV, na internet, né, há muito tempo, fez diversas peças de teatro, programas de televisão. E como eu estou apresentando o pessoal, porque a internet, né, pode ir pessoal do Rio, de São Paulo, vai estar te conhecendo pela primeira vez. Oi, gente, como é que vocês estão? Então, eu queria saber o seguinte, Safrô. A Safrô ficou muito grande. Sim. E você tem uma carreira com outras peças, outros personagens. E pelo que eu vejo, às vezes o público ele adota um personagem que ele gosta mais de um artista e pode ofuscar os demais. Exato.
Então, no caso do Paulo Gustavo, teve a Dona Hermínia, no caso da Gorete Milagres, teve a Filó, né, da Praça Nossa, e ela teve um programa, inclusive, exclusivo. A sala da Praça Nossa teve um programa só dela. Eu queria saber se a Safroa, do tamanho que ficou, ela ofusca os outros personagens, qual estratégia que você usa? E eu também, aproveitando a deixa, se você tem essa confusão já de Léo e Safroa. Você, por exemplo, vai na padaria comprar pão com Safroa? Então você vai mesmo. Então tem essa mistura do personagem com o Léo? O que acontece, ó? A mistura do personagem, ela não existe. Mas assim, por exemplo, hoje eu vim aqui dar entrevista pra você. Eu saio daqui, eu vou na padaria, eu vou em qualquer lugar vestida assim, porque eu tô nesse momento assim. Você não já chega e tira a roupa, você resolve seus pendências. Se eu tiver algumas coisas para poder resolver, eu já vou daqui, porque não tem necessidade. Mas o que muda é o seguinte: não é a figura Léo que está resolvendo nada. Porque enquanto eu estou com essa roupa, enquanto eu estou nessa persona, eu adotei assim para mim. Tem outros colegas que trabalham com as mesmas coisas e que misturam muito. Eu não gosto de misturar essa situação. Desde a hora que a gente chegou aqui, para poder começar nossos trabalhos aqui, você está me vendo com a personagem. Eu não sou assim. Eu sou assim quando eu estou com a personagem. O Léo, ele tem outra identidade, ele tem outro jeito de se comportar, ele tem outra maneira de agir. Mas eu não vivo assim o tempo inteiro. Eu só vivo assim para eu poder fazer os meus compromissos. As reportagens que eu faço, as entrevistas que eu dou, algum trabalho que eu tenho para fazer. Mas se precisar, por exemplo, eu acabei de chegar em casa, não dá tempo eu tirar isso daqui. Eu preciso ir à padaria, eu vou à padaria sim. Mas e é normal assim as pessoas... Não é... Você vai demorar mais para comprar o pão. Eu vou demorar muito mais. As pessoas vão te parar toda hora para tirar foto? Por dois motivos. O povo me para conversar, tirar foto. E eu também sou muito aparecida. Eu não consigo ir na padaria, chegar lá e fazer uma festa. Eu já chego, eu quero fazer auê, eu já quero chegar cantando, eu já quero chegar brincando com todo mundo. Eu já chego aparecendo. Eu sou muito aparecida, eu tenho esse defeito. Então assim, o povo costuma dizer, tem que ter muito cuidado na hora que convida essa flor para alguma festa, que é perigoso. Vou buscar a noiva. Eu tenho um amigo meu, Alexandre, que ele fala assim, ó, você tem que parar de ir no desfile de 7 de setembro, que eu gosto de cobrir, né, esses desfiles, essas coisas, fazer reportagem com o povo. E aí ele fala, você tem que parar de ir, porque na hora que você vai, a gente esquece do desfile e fica prestando atenção no seu. Eu falo, não tem culpa não. Então vamos lançar um desafio que você toparia pelo topo do Max e comprar pão aqui na Center Pão aqui perto de casa? Agora? Vambora. Você topa? Na hora. Então o desafio está lançado. Bem, a gente montou o estúdio para te receber, mas você atrasou. Eu queria saber quanto tempo demora para a Safroa ficar pronta. Todo lugar que eu chego atrasada. E o povo já acostumado comigo já. Tem uma amiga minha que fala assim, você gosta de chegar na hora que todo mundo chegou. Mas não é, porque depende, ó. Depende do estado que o Léo está. Aí eu tenho uma então perna. Então tem um tempo fixo ou não? Não tem, porque se eu for contar um tempo fixo, bate assim umas 5, 6 horas. Você acordou cedo mesmo. Mas aí o que acontece? Por exemplo, o cabelo eu fiz ontem à noite, então eu já perco essa hora. Entendi. A unha eu fiz ontem à noite, então eu já perco um pouquinho dessa hora. Se eu for fazer tudo hoje, por exemplo, se eu não tiver feito nada, e você falar assim, ó, preciso de Safroa, 6 horas. Agora, como eu já tinha marcado com você, então eu já comecei a fazer tudo ontem. Então eu já venho diminuindo. Então hoje eu gastei assim, eu tô desde 6h45 me arrumando. Eu terminei umas... Tá, você veio da personagem pra cá. E aí você falou que não tem problema em ir na padaria, ir no banco, etc. Eu queria saber o seguinte, além das pessoas, tem um lado bom do reconhecimento, né? De tirar foto, todo mundo reconhecer o personagem. Mas a Safroa, ela já sofreu algum tipo de preconceito? Por estar vestida dessa forma? Alguém não gostar do personagem e te agredir assim? Olha, você tocou em um ponto que eu não gostava de falar, mas eu vou aproveitar o seu podcast para eu poder falar. Preconceitos na rua com as pessoas eu nunca tive.
Exceto em uma vez no desfile de 7 de setembro, que um senhor queria quebrar um guarda-chuva na minha cabeça. Mas depois ele deu sorte que o guarda-chuva não chegou até mim, porque senão ia fazer ele engolir aquele guarda-chuva. Mas sem motivo, você do nada? Sem motivo nenhum. Por ele não gostar da personagem. Porque eu sou estilo Inês Brasil. Não me ataca não, senão eu vou te atacar. Entendeu? E eu sou ótima, eu sou um anjo, eu sou maravilhosa. Mas não queira conhecer a outra versão. Pisou no calo, vai levar. Meu filho, não precisa nem pisar. Só de me encostar, eu senti o cheirinho da dor. Você sai da frente, que eu sou pior que aquela tempestade que tá ali. Agora, o que eu sofro muito são preconceitos velados. Um olhar torto, uma boca... Não, é pior do que isso. Por exemplo, o que eu sofro muito é preconceito de pessoas que têm preconceito de fazer um trabalho comigo. Aí elas me boicotam em determinado lugar pelo preconceito que eles têm. Tipo de barrar mesmo de alguma coisa? Barrar, por exemplo, eu tinha um trabalho para fazer, iam me convidar para fazer um trabalho em um dos shoppings aqui da cidade. E aí eu tinha uma amiga que trabalhava nesse shopping, que estava nesse shopping no dia. E aí um dos representantes falou assim, mas tem essa personagem aqui, Safroa, na internet, que ela é bem bacana aqui na cidade, vamos chamar ela. Aí uma pessoa que estava dentro da reunião falou assim, não acho interessante, pelo estilo que é. Porque você é muito pra cima, já não, chega pelo estilo, é por ser um homem vestido de mulher e tudo mais. Então é homofobia ali. Homofobia niveladinha. Então assim, aquela colega minha que estava presente na reunião, ela me mandou e falou, estão te boicotando aqui por quem você é. Então assim, eu sofro muito isso na cidade. Tem muita gente que passa a mão assim na frente de você. Você é maravilhosa, você é extrovertida, você é fantástica, você é perfeita, você é uma jornalista maravilhosa, você se desembola, mas atrás elas metem a língua. É uma falsidade. É uma falsidade. E isso chega tudo até a mim. Porque assim, você tá aqui falando mal bem de mim aqui junto com a pessoa, comigo, né? E quando eu virar as costas, você fala mal de mim. Isso acontece muito nas high society que eu vou. Me tratam com o maior, como se eu fosse uma rainha. Quando eu chego em casa, aí eu tenho as pessoas assim, Safroa, cuidado com certas pessoas que você tava lá no evento. Você foi virando as costas, a pessoa meteu uma ripa em você. E aí você entende por que não tem trabalho que não chega, por que não tem algumas coisas que não chega, porque rola um preconceito velado nisso daí de muitas pessoas que acham que por ser uma pessoa assim, caracterizada desse jeito, vai difamar a empresa, vai fazer alguma coisa. Pelo contrário, esses 26 anos que eu trabalho, você não tem um histórico de Safroa com nenhuma coisa negativa. Você pode procurar na internet inteira. Aproveitando o histórico positivo de Safroa, você faz muito sucesso, não sei se você sabe, com um público infantil, com crianças. Elas veem você na rua e correm. E isso acontece muito também com drag queens, né? Sim. Isso acontece com você e como é que é esse retorno desse público? Você já fez alguma coisa infantil? Não. E como é que você trata as crianças quando elas chegam em foto, etc? Com Safroa eu nunca fiz nada infantil, embora eu abrace muito elas. O Léo já foi palhaço. O Léo Ribeiro já trabalhou 2 anos com a boneca Juquita, já foi palhaço e tudo mais. Mas eu, Safroa, nunca fiz nada de universo infantil. Pelo contrário, o pessoal me taxa muito de uma forma sensual, né? Perguntam muito por que eu mudei a estética da personagem. Depois, se você quiser, eu posso contar isso aqui. Mas as crianças, eu acho que é pelo colorido. Eu gosto muito de cores. Como eu te falei que eu sou uma pessoa parecida, eu gosto de estar aqui no São Luís, a galera lá no Major Prata está me vendo, entendeu? Eu gosto assim, então eu acho que é essas cores. E eu também, eu não faço diferenciação de idade, sabe? A criança chega, eu quero pegar, o adulto chega, o adolescente, o senhorzinho. Então, assim, eu acho que eles identificam isso de mim e vai. Eu tenho sangue doce pra essa galera, menina. Tá certo. Embora eu fale coisas que criança não pode ouvir. Não pode ouvir.
Tem que ter show separado, por exemplo, se acontecer. Mas isso está num plano futuro, a Safroa, para esse público, ou você nunca pensou sobre isso? Não, nunca pensei sobre isso, até pela conduta que eu levo. Por exemplo, tem mães que me mandam mensagem no Instagram. Né? Não vejo meu filho, tá. Sim, mas mandam muito assim, Safroa, cuidado que você... Esses dias eu fiz que eu trabalho muito com paródias, né? Aí eu fiz um videoclipe da Pablo Vittar, daquele videoclipe K.O. E você tocou na Pablo, ela também tem muita criança que gosta. Muita! Pablo, né? E eu só ando de calcinha. Aí eu postei uma foto, eu vestida como a Pablo, de calcinha e tudo mais, aí a mãe, Safroa, minha filha já assiste, vamos ter um pouquinho de responsabilidade. Eu falei, amada, eu não sou a Xuxa. Onde que está escrito aqui que eu trabalho para criança? Se você deixa a sua criança me assistir, a responsabilidade não é minha. Embora eu as amo. Amo criança, eu amo quando eles chegam pra mim e tudo mais. Mas eu não trabalho para criança. Meu trabalho é mais voltado... É humor. É humor. Então, eu não gosto nem do humor pesado e nem de quando me barra no humor. É o que sair. Aproveitando que você tocou nesse assunto, a gente tem muito hoje em dia processo de censura com humoristas, né? Sim. Tanto na TV quanto stand-up. Esse formato de stand-up, a pessoa ir sem personagem, figurino, cenário, só lá de preto e falar piadas. O Léo Ribeiro já fez isso e... Essa questão de censura, você já foi censurado em alguma piada? Tem algum problema com isso? Tem limite no humor da Safroa? Olha, no humor da Safroa teve limite só uma vez em meus trabalhos, que eu trabalhava em um lugar, numa emissora aqui em Montes Claros, e eu sentia como censura, sabe? Um programa que eu tive em uma das rádios aqui de Montes Claros. Então você não se sentia totalmente livre para... Eu não era livre, porque eu não podia falar determinadas coisas. O patrão, ele chegava e... Por exemplo, o nome da Globo a gente não podia falar. Porque ele não gostava da Globo. Então, determinadas coisas não podia fazer no programa, não podia falar de determinados assuntos. Isso pra mim é censura. Então, da minha forma, mas assim, eu entendo que ele era o dono lá da rádio dele, ele fazia o que ele quisesse lá e eu tinha que obedecer, né? Trabalhando lá. Agora, como fazer humor puxado para outras coisas que eu digo assim, serem fortes, eu não gosto. Tipo, você evita palavra. Não, não, palavrão não, adoro palavrão. Eu adoro, amo. Você sempre vai me ver falando de metionabinofenil, de metilvirazolona. Eu amo a palavra grande. Mas eu não gosto dessa história de que eu preciso acabar com o outro para aquele seu humor. Entendeu? Meu humor não é assim. Por exemplo, de bullying, eu vou explicar de uma forma assim. Eu encontro a pessoa mais feia na rua, mais destruída na rua, horrorosa, sem padrão nenhum. Eu coloco ela lá em cima. Quando eu encontro ela, nossa, que pessoa maravilhosa. Ô menino, olha, meu sonho era casar com esse homem maravilhoso. Eu boto a autoestima dele lá. Eu não consigo fazer humor com aquilo que ele tem, porque eu não sei o que é que ele está passando para ele estar daquele jeito. Então, eu nunca consegui fazer isso. O stand-up, eu não consegui fazer ainda, porque stand-up precisa acabar com os outros. Tem um humor mais ácido. Tem que ser ácido, você tem que ser ácido, você não pode ter pudor. Inclusive, nem quem faz e nem quem assiste. Tem muita gente pudorada que vai assistir o stand-up. Esses dias eu fui assistir Bruna Luiz, que veio aqui na cidade. Ela é desbocada, ela fala palavrões e tudo mais. Tinha uma senhora lá que estava apavorada com aqueles palavrões que ela estava falando. A senhora foi caçar o que ali? Sim. O Tiro Limpa veio também uns claros uns anos atrás e também teve algumas piadas pesadas. Então, se você não gosta, não vai, gente. E ainda vai criança, né? Então eu sou assim, pesquisa, peraí, eu vou levar meu filho. Quem é essa pessoa? Quem é essa Bruna Louise? O que é que ela faz? Lá na internet está escancarado as coisas que ela faz. Então, assim, eu não concordo em você xingar o humorista, porque ele tem a linha dele. Assim como eu não concordo de censurar, porque ele também vai ter que responder por tudo que é que ele falou. Sim. Entendeu? Safroa, ela tem uma carreira longa já. Você falou 26 anos, não é isso? O que você gostaria de fazer como Safroa que ainda não foi feito? Um sonho para realizar como Safroa?
Você tem isso em mente ou você não pode revelar pra gente ainda? Eu tenho. Meu maior sonho como Safroa, porque assim, eu sou apaixonada nessa Montes Claros. Apaixonada. Eu já tive várias oportunidades de ir embora. Eu já tive vários desejos, mas eu sou tão agarrada com aqui, eu sou tão apaixonada com aqui. O meu maior sonho era que eu pudesse trabalhar aqui na cidade, ser reconhecida na cidade, profissionalmente, e que as pessoas dessem valor. Quando eu falo as pessoas, não são a galera de Montes Claros, que você começou... Mas você acha assim que, igual no Brasil, a gente dá muito valor que é do exterior. Você acha que isso acontece de forma local? As pessoas não dão valor à influência, as pessoas famosas nacionalmente? Mas esse valor que eu falo não é tanto da população, sabe, Max? Porque a população, elas abraçam a gente. Igual você está falando de padaria, vai na padaria, o povo nota. Eu vou em qualquer evento, Expo Montes, eu chego no Expo Montes, o povo não me deixa andar. Isso é carinho. O povo fala meu nome, eu ando na rua, o povo é Safroa, isso é carinho. O reconhecimento não é da população. O reconhecimento é de quem pode nutrir aquele personagem. Porque você concorda comigo que fazer um personagem demanda dinheiro? Demanda. E você já parou para pensar, 26 anos trabalhando sozinha? Ter que pegar o Léo para poder ralar muito, para ele poder me sustentar, sendo que uma marca daqui de Montes Claros podia me sustentar. Então, assim, o que acontece muito com nós artistas é que a galera que pode nos valorizar e nos dar força para que a gente possa continuar levando tanto para nossa cidade quanto para fora, eles não fazem. Aí, quando você vai para fora, você vira o artista conhecido, explode, viraliza, aí eles querem te patrocinar, eles querem te dar apoio. Deixa eu te dar um exemplo. Eu faço muitas entrevistas com artistas. Aqui em Montes Claros, para um cantor poder fazer um show em um bar, primeiro ele tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, para quem está sentado no barzinho dar uma salva de palma para ele. Depois, o dono do barzinho, ele tem que ter muita sorte de não encontrar um pilantra que não pegue todo aquele cover, que para poder dar ele R$300 para poder cantar enquanto ele ganha horrores ali. A mesma coisa são os atores. Então, assim, aí você entra num palco, você entra num camarim de Gustavo Lima, tá lá no chão rios e rios de presentes, de lojas, de caixas de lojas. Uma pessoa que não precisa. Para uma pessoa que não precisa, para uma pessoa que é podre de dinheiro. E aí um artista da cidade chega numa loja dessa, pedindo uma permuta, uma parceria, um apoio, a pessoa vira as costas. Ela não é capaz de ajudar. Então, isso que nossa cidade, e todas, não é só Montes Claros, não. Isso que nossa cidade precisa mudar. Porque dizer que é da minha cidade, quando explode, é muito fácil. Agora dizer, eu ajudei essa pessoa... apoiar as pessoas que estão iniciando, ou que já são consolidadas, mas é da região. Deixa eu te dar um exemplo. Eu participei de um programa no Multishow que chamava Só Pra Parodiar. Eu não cheguei a ir lá, porque na época era pandemia, não dava. Então foi por aquele, esqueci o nome daquele Zoom, é uma coisa assim. E videochamada. Videochamada. Né? E depois disso apareceu gente querendo fazer, eu posso cuidar de sua carreira, eu posso fazer isso, aquilo. Eu falei, por que não cuidou antes? Sempre estive aqui. Né? Aí depois que o Multishow foi embora, que não deu em nada, eles sumiram. Você acredita num trem desse, menino? Então, assim, é muito complicado. A valorizar a cultura local, a artista local, tem esses desafios todos, né? Isso é de todos. Agora, nesses 26 anos de carreira, qual seria o seu maior arrependimento e seu maior orgulho? Porque a gente tem altos e baixos na carreira, né? Meu maior arrependimento foi de não ter construído uma coisa, porque assim, eu já tive muita oportunidade na vida, de não ter aceitado algumas coisas. Você tinha recusado algumas propostas? Eu tinha recusado algumas propostas, tipo assim, medo. Eu acho que o maior arrependimento que você pode ter são seus medos.
Então eu não vou fazer isso porque eu tenho medo. Eu não vou fazer aquilo porque eu tenho medo. Eu não vou fazer aquilo porque eu tenho medo. Então assim, eu tenho arrependimentos de não ter aceitado algumas coisas, sabe? Agora, meu maior orgulho... Mas esse medo, porque a coragem é você ir mesmo com medo, não é isso? Sim. Agora é porque você falou que começou com 13 anos. Sim. Era porque você era muito nova e imatura? Era uma brincadeira, né, Max? E aí chegou querendo propostas como profissional, você ficou com medo de profissionalizar aquilo. Olha, o que acontece? Quando eu comecei com Safroa, eu fiz no casamento, depois eu passei pro teatro empresarial, porque funcionou assim. Pessoas que estavam na festa de casamento, que viu a minha apresentação, me convidou para ir fazer uma coisa na empresa deles. Vai fazer a apresentação ali. Dali eu já fazia teatro, o diretor que viu o personagem gostou, me chamou. O pessoal da TV foi assistir uma peça, me chamou para fazer. E por aí foi. A minha carreira foi construída desses degraus. Mas tiveram coisas que chegou na minha vida que eu falei, não, isso é muito gigante para mim, eu posso dar uma esperada. Porque se eu for quebrar a cara? Então, tipo assim, porque você tem que abrir mão de muita coisa, né? Exatamente. Às vezes, ou da cidade, ou dos estudos. Você tem ídolos em todo mundo, inspirações. Você já falou a inspiração de Safroa. Mas esses ídolos do humor em geral, e inspirações diversas, quem são? São muitos. Você poderia citar alguém assim, por quê? Cito. Olha, tem Paulo Gustavo, que chegou na minha vida, mas antes de Paulo Gustavo, tem outros. Porque assim, por exemplo, eu venho de uma personagem, que meu maior sonho era participar da Praça é Nossa. Eu cresci vendo Praça é Nossa, acho que minha geração, né, João? Então, desde quando eu comecei a entender por gente essa história de teatro, porque eu comecei no teatro também empurrada, né? Porque assim, empurrada, como assim empurrada? Eu escrevi... Te jogaram ali? Não, eu escrevi uma peça, que era de um grupo... Eu vou concluir, viu, gente? Eu escrevi uma peça que era para um grupo da escola de uma gincana, e a professora Graça lembra até hoje, geografia. E aí, eu falei assim, gente, eu não vou lá pra frente fazer isso. Vocês deixam tudo comigo que eu vou escrever a peça e vocês se viram. Aí eu fiz a peça de Getúlio Vargas, tudo sobre Getúlio Vargas, a era getulista, com aquele professor Girafales e o Chaves, como se fosse a escolinha do Chaves. Separamos os personagens todos. No dia da apresentação, o menino estava vindo para a escola que fazia o nhonho, acidentou e não foi. Justo o nhonho, né? E quem tinha que fazer era quem tinha escrito a peça, porque ninguém mais ia saber falar aquilo. Aí eu entrei. Quando eu fiz aquele personagem, que eu olhei para aquilo me cativou, aquilo me chamou. E ali comecei aquela... Foi algo totalmente inesperado, foi uma experiência... Totalmente inesperado. Foi totalmente assim, sem... Mas dali eu já queria participar da Praça Nossa, dos Trapalhões. Então assim, eu não posso falar que são um só, que eu posso falar de eras. Naquele tempo, eu tinha meus ídolos como Didi, Mussum, Zacarias, Dedé, era o pessoal todos da Praça Nossa. E aí eu comecei a criar a personagem Safroa. Ela ficou muito caracterizada na Velha Surda. Então muitas pessoas perguntam assim, se você puxar imagens na internet, você vai ver uma Safroa velha. E o pessoal fala assim... Então mudou bastante, né? Mudou bastante, mudou considerável. Eu não vou nem procurar aqui, pelo amor de Deus. Agora, assim, o pessoal começa, eles falam, seu caso é o curioso caso de Benjamin Button. Porque você veio descendo. Só que tem uma explicação para isso. Eu começo com esse desejo muito grande de participar da Praça Nossa. Ilustro essa personagem comigo, que agora sim já faz parte de mim. Eu começo a carregá-la, transformo ela numa personagem parecida com a Velha Surda. Então foi uma inspiração ali, né? Naquilo eu recebo muitas dicas de Safroa. Se você quer ir para a Praça Nossa, você vai ter que ter uma identidade e não ser essa pessoa que você é. Porque para mim você é a Velha Surda. E a Velha Surda já existe lá. Já tinha um espaço dela. Aí eu começo a mudar. Então as pessoas que perguntam, por que ela era velha e ela não é mais? Aí eu comecei a mudar, a criar outros estereótipos e pegar outras influências. Que aí veio, por exemplo, eu tive uma briga muito grande com alguns haters, que falaram assim, tá copiando o Paulo Gustavo. Sei que você tá muito Eu tenho essa voz há 26 anos.
Paulo Gustavo entrou, eu já existia. Porque eu trabalho desde 1998 com Safro. Entendeu? Então, assim, é muito tempo. Então, não imitei ninguém. A voz tem uma leve coincidência. E também tem hora que eu brinco dele, né? Molha seca, não sei como é que não dá uma bicheira. Eu brinco com essa história aí. Só que, assim, a personagem, ela vem pegando determinadas coisas. Hoje eu já gosto muito de uma Luana Zucoloto, uma Tata Werneck, um Marcos Magela, entendeu? Eu adoro todos esses tipos de humor. Você se alimenta disso. Até a Bruna também, eu me alimento dessas coisas. E tudo que a gente assiste, a gente vai pegando e pegando um pouquinho. Então, assim, não tem essa de que é só eu que crio, não. Eu vou pegando uma coisinha aqui, outra coisinha ali e vou jogando. Show. Agora, na Toca do Max, você viu que aqui é um canal meio nerd, geek, eu vi, né? Arrasei. E aí eu queria saber o seguinte, você, obviamente, né, Safro e o Léo também, a pergunta para os dois, se tá fazendo o que agora de cultura pop? O que você se alimenta? Assiste o que? Filme, série, joga videogame? O que você acompanha desse mundo nerd, assim, que você gosta? Olha, tentei jogar o videogame. Então se a gente testasse aqui não daria certo, não daria bom. Eu não vou falar pra você que foi eu que fiz esse bolo se ele é da padaria. Não jogo bem, não sei nem pra onde que vai. Agora mesmo eu entrei aqui, vi aquele símbolo ali, eu sei que aquilo ali é do controle do PlayStation. Isso. Então eu tô boa no caminho. Tá bom. Entendeu? Todos esses personagens que você tem aqui, eu te garanto. Não vou garantir não, tem alguns que eu não conheço. Mas a grande maioria eu conheço. Então assim, eu não sou boa jogadora, não jogo. Não tenho queria, já tentei muito. Inclusive eu tenho um amigo Bruno, que é ótimo jogador, e toda vez que eu ia na casa dele, eu deixava o controle pra lá, que eu não consigo. Agora, você falou, Mortal Kombat, eu sou maravilhosa. Você pode jogar, eu bato você qualquer um. Entendeu? Street Fighter. Então você gosta de jogo de luta, né? Esse jogo de luta, menino, que eu não sei qual botão que eu preciso apertar, eu vou fazendo assim no botão e eu consigo... Vai dando combo ali, na doida. Esse vou. Filme, eu não vou mentir pra você, tem muito tempo que eu não assisto, paro pra poder assistir filme. Mas eu adoro uma comédia romântica, um dramazinho, ali uma comédia rasgada, um besterolzinho. Detesto o terror, não consigo assistir. Ixi, matou aqui. Não consigo assistir terror. Mas você tem medo ou você não gosta? Não, eu amo terror. Ah, você tem medo? Por exemplo, eu amo Chuck, eu amo tudo que você fala de terror. Eu acho massa. Eu acho bacana e super. Agora, na hora que eu começo a assistir, eu fico 3 dias sem dormir. Então atrapalha a sua vida mesmo. Atrapalha a minha vida. Por exemplo, eu vejo um... Tipo um exorcista, você já viu o filme? Já, demais, aquela menina vomitando, pra mim ela tá em cima da minha cama. Pelo amor de Deus, eu vou falar um negócio. Então você tem pesadelo, você fica meio assim, né? Não, eu saio do cinema olhando assim nos trem da vitrine, pra mim os personagens tá aqui, ó, no suspenso, entendeu? Eu sinto aquela coisa. Agora, série, eu tô muito viciada numa série agora, que inclusive tá me surpreendendo, que ela é uma série brasileira, chama Maldivas, que é com Bruna Marquezine, Vanessa Gerberi. Assim, eu tô apaixonada na série, porque a gente tem muito preconceito com séries brasileiras, nacionais. E me chamou muita atenção, porque é uma coisa assim, que se fosse com idioma inglês, eu ia dizer que ela lá de fora. De tão bonitinho que tá, de tão amarradinho que tá, que a gente tem esse preconceito com as coisas daqui. Tem muita coisa boa nacional. Com certeza. Também gosto muito de séries nacionais. E agora a gente tem uma gama maior, né? Antigamente ficava preso na Globo e os streams adotaram os atores, né? Não precisa só da Globo mais. Agora eu queria saber o seguinte, você se fantasia na personagem Safroa. Sim. O pessoal do mundo nerd, quando se fantasia, a gente chama de cosplay. São esses personagens que você viu aqui, Mortal Kombat, Street Fighter. A Safroa, Léo, já se aventurou no cosplay? Tem vontade? Se sim, qual seria o personagem? Morro de vontade. A toda vez que eu penso, ela tá até aqui do meu lado. Aí você identificou aqui. E claro, eu já vi ela aqui. Mas toda vez que eu penso nela, eu tô fora do peso. Então tem que ter um preparo. É a mulher gato. Meu então tem que ter um preparo pra fazer a mulher gato. Eu já fiz uma mulher gato uma vez. Tem até uma foto, mas assim, a roupa não era nem... Gente, eu quero esse de couro mesmo, puxadinho. Com chicote, com tudo. Chicote, chamar direito a Michelle Pfeiffer. Entendeu? Eu quero essa, mas eu não tô podendo. A silhueta não tá deixando.
no momento. No momento. Mas eu vou chegar lá, menina. Quem sabe daqui tirar umas 2 costelas, fazer uma lipo LED. É que eu tô sem tempo. Olha, ó, quem quiser patrocinar o colégio da Safro. Não quero não. Que essas lipo de permuta dá tudo errado. Depois eu tenho que pagar outra pra corrigir, né? Assim. É, pelo amor de Deus, mas você não quer pagar pra mim não antes. Não, mas você sabe que o canal tá começando, a gente não tem um patrocinador. Falando nisso, eu queria te aproveitar. Aproveite. O canal tá começando, a gente vai pedir alguns patrocínios, né? Fazer perguntas, etc. Isso. Convido o pessoal pra Toca do Max. Isso, você Pode, ó, inclusive você pode fazer tipo Criança Esperança pra doar R$5, Isso. mandar e-mail. Atenção, galera de casa, patrocinadores e os nossos queridos, maravilhosos empresários. Tá na hora de vocês darem valor nas coisas aqui da nossa cidade. Então, para doar R$150 mil para a Toca do Mar, você pode chamar ele no direct do Instagram para você poder fazer. Ô, gente, isso aqui tudo dá trabalho pra fazer. Vocês não estão vendo, mas os meninos tá aqui, entendeu? Já mexeu em tudo. O bastidor tá cheio, O bastidor tá cheio. Então é o seguinte, invista em produtos daqui da nossa cidade, que tenho certeza que vocês vão ter retorno. Aproveitando que você falou que queria ser a mulher gato. Superpoderes, super-heróis tá ligado com superpoderes. Sim. Todo mundo já sonhou que queria voar, queria ser invisível, alguma coisa desse sentido. Você já sonhou de ser algum super-herói por causa de um poder? Qual poder seria esse que você queria ter? Ah, eu queria ter vários poderes. Você Então, só pode um. Eu não podia ser só um? Você pode escolher Nossa, vai ser um. Se for desses poderes todos, qual que você... Eu queria ler mentes. Do professor Xavier, né? Isso. Por quê? Porque eu queria desmascarar muitas pessoas. Eu tenho pavor de gente que te mostra uma coisa e atrás ela é outra. Então eu queria ter o prazer de olhar pra ela assim, E ler sabe? realmente quem ela é, E ler né? realmente quem ela é, e depois que ela falar toda aquela mentira dela, eu virar e falar assim, sério? Mentira! Então, desmascarar os falsos, né? Mas eu queria voar também, entendeu? Eu queria jogar raios congelantes, aquele do Ciclope eu queria tirar e... Entendeu? Destruir tudo. Por exemplo, tem uma coisa que eu odeio aqui na cidade, eu não posso falar. Não posso. Mas quando passa por mim assim e que me incomoda, eu queria ter um raio congelante. Motoqueiro emprando moto. Não, que é isso? Que é o que tem aqui nessa cidade, é isso. A gente fica assim, tomara que caia, tomara que Deixa caia. assim com as motos peidorreiras deles. Não é isso não, é outra coisa, mas deixa pra lá. Bem, dessa coleção toda que você viu aqui, Qual que eu vou levar pra casa? Não, qual que você gostou pra tirar uma foto pra gente jogar lá no Instagram da Toca? Ô menino, então, que pergunta difícil. Olha, eu gostei da Mulher Gato, a Tempestade. É Tempestade, né? Tempestade. Que tá ali mais ou menos. Olha, menino. Essa aí não dá pra você segurar, é muito pesada. Né? Não dá. Mas essa aqui dá? Não, vamos escolher uma pequenininha. Pikachu. O Pikachu. O Pikachu, adoro o Pikachu. Aquela atriz que ganhou o Oscar, como é que ela chama mesmo? Qual? Fernanda Torres. Fernanda Torres. Ela fala que ela era chamada de Pikachu por causa da fama, né? Sim. Por quê? Porque o Pikachu é famoso no mundo todo e ela era famosa no mundo todo. Vixe, Então, Maria. foi uma escolha ótima, você escolheu o Pikachu que ainda Pikachu. fazer essa foto. Fechou? Fernandinha maravilhosa, né? Bem, agora eu vou olhar aqui, que eu fiz um micro roteiro pra ver se faltou alguma coisa que eu Sim. esqueci de perguntar. Enquanto você olha aí, deixa eu pegar a foto aqui pra você ver, pra De- você assustar. O SAMU, será Da que primeira, quando você tava como inspiração de velha surda? tem? Será que o SAMU tá com ambulâncias lá, menino? Porque é perigoso, viu? Na hora que você ver essa foto, você passa mal. Deixa eu... Será que dá pra tratar? A Safrua. Tem No essa início da foto carreira. na internet, João. viu, meu amor? Viu, João? Você coloca João, vê se dá pra lá. colocar próximo aí da câmera. A Safrua no início da carreira. Isso. Mostra lá. Dá pra ver? Vê se dá uma... Era horrorosa. E tem que ser rápido, viu, João? Porque senão você assusta metade do povo que tá assistindo. Pelo amor de Deus. Era Bem, feio. eu olhei aqui, tudo foi respondido, só que eu acho, eu não sei se você vai querer responder a questão dos seus projetos futuros. Que o artista gosta de deixar, só quando tá bem próximo de estar pronto, senão o pessoal cria expectativa.
E assim, eu queria saber quais são, por exemplo, a 2025, 2026, pelo menos, os projetos que você tem em mente e quer realizar, ou você vai deixar isso a gente em suspense? Tem algum spoiler que você pode dar aqui pro canal? Olha, no ramo do teatro tem muita peça vindo por aí. A gente está encontrando uma dificuldade muito grande com atores, que a gente está precisando de determinados atores específicos, perfis, e está demorando para encontrar. Mas eu creio que até o final de 2025 vem 2 peças muito bacanas aí para poder ser apresentadas. Já tem algum nome, alguma coisa que você pode soltar pra gente? Pele e Marcas de um Ato, que é uma peça que fala sobre bullying, sobre racismo, homofobia, violência contra a mulher. É uma peça muito maravilhosa, assim, é um drama, assim, é ir pra chorar, sabe? E vai ser no Teatro Municipal aqui mesmo? Vai ser aqui no Centro Cultural, aqui de Montes Claros. A outra peça é uma comédia muito rasgada, chama Sexo Farmacêutico, não tem nada a ver com sexo, assim. Você sabe usar ela pra farmácia, né? Pois é, maravilhoso. E aí, inclusive, aproveitando, eles têm a disciplina de teatro na farmácia do Limões, sabia Pois disso? é, maravilhoso, menino. Você topa ir lá visitar o pessoal do Limões, curso de farmácia, aula de teatro com Safroa. Me chama, vou ir até de branco. Na quinta-feira, viu? Ó, vou cobrar, hein? E tem outros projetos aí que eu tô tentando acertar. Esse sim eu não posso falar que vai ter, porque eu preciso. Tá no início, né? Tá no início, mas tem muitos projetos vindo por aí. Show. Então, Safroa, assim que tiver estreado esses outros projetos, a gente traz ela de novo aqui. Sim, por favor. Pra falar as datas e cartazes, pra todos Com comprar certeza. ingresso. Fechou? Fechou. Então, você quer dar um recado final para os nossos ouvintes? Eu quero. Olha, meu Pix é 082, eu quero que vocês mandem. Mentira, gente. Gente, eu quero que vocês dêem bastante força aqui pro canal, tá? E quero que vocês curtam, comentam, compartilhem, pra eu poder voltar de novo aqui, tá bom? Em outro momento, viu? Pra o negócio subir, é isso que eu quero. E quero que vocês também vão lá no meu Instagram, me siga lá também, @SafroaReguilida. Muito obrigado, Safroa. Até a próxima, hein? Beijo. Tchau, tchau, gente. Essa aqui me segue, ó. Diga-se. E a Páscoa? De novo, como é que anda? Não, amiga, é um desquendo. Se for levar um desse, eu como ele inteiro. Pera aí que eu vou pegar pra você. Preferencial, não, cheguei nessa.